Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que prazer estar aqui com você mais uma vez para nós fazermos a nossa recapitulação da lição. Dessa vez terminando ali, olha só quem já diria, o último trimestre do ano de 2024, em que nós estaremos estudando um tema diferente. E que prazer é que você esteja aqui conosco mais uma vez. Mas mais importante do que você estar aqui recapitulando, é importante que você também participe dos estudos todos os dias. O estudo da Bíblia, o estudo da lição, para que a nossa fé seja reforçada, a nossa comunhão. E nós estaremos então neste último trimestre estudando esta lição aqui, que é deixa eu tirar meu dedo da frente, os temas aqui do Evangelho de João. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Na última lição, nós estávamos estudando capítulo a capítulo do Evangelho de Marcos. Dessa vez, nós vamos estudar temas separados. Primeiro no capítulo 5, depois voltamos para o capítulo 2, às vezes avançamos para o 10 e assim por diante. Mas será uma lição fantástica em que nós com certeza poderemos aproveitar muito. Mas, como já disse, como na última lição, talvez nesses 3 primeiros trimestres, nesses 9 meses que se passaram, às vezes a gente esteve um pouco falho, não estudou muito, mas nunca é tarde para começar. Então, quem sabe nesse trimestre, eu e você poderemos partilhar desta lição, né? Todos os dias nos nossos lares, em oração, com a presença do Espírito Santo, para que possamos crescer mais e mais em fé. E para que a gente possa começar o nosso estudo de hoje, nós estamos aqui, né? Eu estou aqui muito bem acompanhado, primeiro pelo nosso querido irmão Sinésio, lá de Serrania. Sinésio, por favor, diga um oi para quem nos escuta. Olá, obrigado pela oportunidade novamente, é um prazer estar aqui com todos vocês aqui, iniciando mais um trimestre, né? Mais um estudo da Palavra de Deus, onde nós temos lições preciosas aprendemos a cada semana aqui. Com certeza, Obrigado. Amém. E meu querido pai, professor Celso, que neste momento ainda está lá no grupo de fama, né? Que logo logo se tornará a igreja, se Deus assim o quiser. Manda um oi para o pessoal que está em casa. Uma saudação especial da parte lá da comunidade de fama, do grupo adventista. Estamos muito felizes lá. Eu me lembro que uma vez eu apelei aqui pelo estudo da lição, por doações. Muitas pessoas atenderam. Nós estamos quase terminando a reforma para a consagração do templo lá. E quem sabe a organização do grupo em igreja. Então, que Deus abençoe o trabalho que está sendo feito, aquela comunidade. E reforçamos aqui o convite que foi feito pelo Lucas, que você esteja conosco e usufrua, né? Tenha disposição para usufruir do privilégio que é estudar essa lição todos os dias, porque esse trimestre está realmente maravilhoso. Os temas são muito bons, muito relevantes. Então, que a nossa participação aqui sirva para estimular você nesse estudo. Amém. Para a gente começar então, Sinésio, você pode fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo? Podemos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela oportunidade que nos concede de poder estudar a Tua Palavra. Que as preciosas lições aqui reveladas, ó Deus, sirvam para o nosso crescimento espiritual. Que possamos aproveitar a oportunidade e a liberdade que temos de poder estudar e aprender de Ti. Cuida de cada um de nós, ó Deus, aqueles que estão nos acompanhando também, e que esse estudo, ó Deus, fortaleça-nos espiritualmente. Rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, então vamos começar, né? Temas do Evangelho de João. Olha, como eu disse, a gente já não vai começar exatamente pelo capítulo 1, né? A gente começa um pouquinho para frente aí com o que a lição chama de sinais que apontam o caminho, né? Qual que vai ser a grande diferença, digamos assim? No trimestre passado, nós estudamos capítulo a capítulo a cada momento, né? Fizemos uma breve introdução, mas estudamos capítulo a capítulo ali a trajetória, né, de João Marcos e dos demais discípulos durante toda a vida de Jesus. Mas agora nós vamos ver as coisas de uma maneira diferente, né, Sinésio? A gente vai pegar aqui, a gente vai começar primeiro tentando entender ali pelos olhos de João o que era Jesus, né? E assim, para a gente fazer uma introdução, o que João tinha, assim, digamos, Sinésio, de diferente dos demais evangelhos? Porque nós temos Mateus, nós temos Marcos, nós temos Lucas, para aí vir João. Será que nós vamos estudar as mesmas histórias, das mesmas maneiras? Como é que vai ser isso aí? Lucas, os evangelhos apresentaram muitos milagres, tá? Mas João ele tem algumas características diferentes. Quando João ele escreve o evangelho,
ele já havia escrito o Apocalipse. Então ele tem uma compreensão mais ampla do relacionamento com Jesus, da compreensão de Jesus. Quando os relatos aconteceram, ele ainda estava aprendendo de Jesus. Mas quando ele coloca isso no papel, podemos dizer, ele já havia visto Jesus no santuário celestial em visão, ele já havia passado por muitas experiências dentro da vida cristã dele. E então isso torna o relato distinto, tá? É interessante nós notarmos que o próprio João também, ele fala que muitos milagres poderiam ser apresentados, e ele é um dos que menos apresenta esses milagres. Apenas 7 desses milagres são apresentados, e o que nós vamos estar estudando aqui são 3 desses primeiros relatos aí. Mas isso mostra que a intenção dele era mostrar que Jesus era Deus, tá? Que Jesus tinha uma missão especial, e que ele havia compreendido isso claramente, naquele momento que ele relata isso através do Evangelho para nós. Uhum. Quer comentar uma coisa ou vamos já passar para os milagres? Eu acho muito oportuno para essa época da história que a gente esteja estudando novamente a vida de Cristo. Nós terminamos um semestre com o Evangelho de Marcos, e agora iniciamos logo na sequência, um novo evangelho. O Espírito de Profecia nos diz que nós somos transformados por contemplação. E que nós precisamos dedicar tempo da nossa existência para contemplar Cristo, nosso modelo, Salvador. Porque é contemplando a Cristo que nós seremos transformados à sua imagem e semelhança. Então, ao estudarmos o Evangelho, nós vamos dedicar tempo da nossa vida a essa contemplação transformadora, e queira Deus que a gente, olhando mais para Cristo, olhe menos para o que o outro irmão está comendo, para a roupa do outro irmão, para a família do outro irmão, para os atos do outro irmão, né? Que nós, olhando mais ao Senhor Jesus, nós percebamos que Ele é o modelo e que é Ele que verdadeiramente interessa ser contemplado, e não o que o irmão do lado faz, e que isso promova uma transformação comportamental e mais união na igreja, e mais apego à figura do Salvador e ao que Ele nos pediu que fizéssemos, né? Nossa missão aqui nesta terra. Então eu fiquei muito feliz quando recebi a lição, já há algum tempo, ao ver que continuaremos estudando a vida do Senhor Jesus, né? E como disse, nesta época difícil que nós estamos vivendo da história, com tantas divisões, com tanta briga, com tanta animosidade, né, que a figura pacificadora de Cristo venha e una a sua igreja e nos ajude a cumprir a missão, né? É interessante, Lucas, que os evangelhos são testemunhos, né? Marcos dá o seu testemunho, Lucas, João dá o seu testemunho. Então é interessante que Mateus também, é interessante que cada um apresenta a perspectiva de si, pessoal, o que ele viu dentro dos acontecimentos. E João, ele se distingue porque ele parece que tem aquele desejo enorme de que as pessoas pudessem conhecer Jesus. A lição até menciona dizendo assim que os relatos que foram apresentados é para que as pessoas pudessem saber quem era Jesus. Nós entendemos que naquela época havia o equívoco das pessoas acharem que o Messias seria um Messias libertador, um grande estadista que viesse, dominasse o Império Romano, libertasse a nação. E isso era comum entre todos. Até mesmo os discípulos compartilhavam esse pensamento. Mas quando João compreende isso, ele sente o desejo de dizer, não é dessa forma. Nós aprendemos diferente, é errado, porque o que Deus quer nos mostrar é diferente. Então ele tenta apresentar Jesus como Deus, um Salvador, que naquele momento veio estabelecer um reino da graça, que futuramente traria o reino da glória a todos. Então a intenção dele é dizer, olha, muitos poderiam ser escritos sobre Jesus, mas o que foi escrito tem um propósito, é que se saiba
quem é Ele. Ele é Deus. É. Bom, para a gente começar então, né, avançando aqui, como o Sinésio bem disse, nesse começo nós vamos ver aqui apenas, né, um pedacinho dos milagres, até porque, né, João não vai descrever todos, mas nós vamos enfatizar alguns milagres aqui que foram muito especiais. O primeiro milagre que a gente pode encontrar aqui, que a lição traz pra gente, é o milagre das bodas, do casamento em Caná. Geralmente esse milagre das bodas, digamos assim, ele é muito polêmico, né? Porque sempre se foca muito na questão, era vinho, não era vinho, Jesus ia para festa, então pode ir para festa, não pode ir para festa. Mas eu acho que o milagre ele tinha mais do que somente isso. Ele mostrava para outra coisa. Porque às vezes a gente olha muito pro lado material, né? Papai, por que esse milagre foi tão importante assim? O que trouxe para as pessoas? Talvez uma parte dessa resposta esteja lá no capítulo 2, quando nós lemos no verso 11, assim Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tá? Então, ao Jesus aceitar o pedido de sua mãe, fazer a transformação da água em vinho, né? A palavra grega para vinho significa vinho sem álcool e vinho com álcool, mas o espírito de profecia nos diz que é vinho sem álcool, né? Vinho não alcoólico. Aliás, em vários lugares do Brasil, no norte, no nordeste, se usa costumeiramente a palavra vinho para suco, suco de algumas coisas. Por exemplo, no norte eles produzem um suco de buriti, que eles chamam vinho de buriti, que não é alcoólico, é um suco de bacaba, eles chamam de vinho de bacaba. Então, você tem, né, o vinho do açaí, eles dizem, eles chamam de vinho do açaí, e é suco do açaí puro, não é fermentado. Então, essa questão do alcoólico, não alcoólico, é óbvio que Jesus não ia se contradizer, né? A Bíblia, a palavra dele que diz para não se ingerir bebida forte, ele não ia produzir bebida forte, né? Então, nesse sentido. Mas o milagre, ele tinha uma finalidade, ele dava início a uma jornada, né, que culminaria com a crucifixão. Então, o milagre marca o início da atuação de Cristo como pregador e como mestre e tal. E o milagre já reforçava para os próprios discípulos essa natureza divina de Cristo, de poder inclusive transformar uma substância em outra substância. Algo que já tinha acontecido lá no Egito, quando o Nilo se transforma em sangue, né? Então, isso mostrava para os discípulos que eles não estavam seguindo um mero professor andarilho, não era isso, né? Isso foi progressivamente sendo reforçado nos outros milagres que Cristo faz, até que Cristo acalma o mar, e isso deixa os discípulos muito assustados, né? Quem é esse que até o mar e os ventos obedecem, né? Quando Cristo ressuscita pessoas, eles ficam realmente impressionados, mas o milagre começa com a jornada de Cristo tem início com esse milagre que, sem dúvida, era notório, mas não era ainda uma coisa... Um milagre pequeno, né? Se comparado aos demais. Não era uma coisa assim como a ressurreição de Lázaro ao quarto dia, por exemplo. Então, Cristo começa uma jornada de conhecimento progressivo. Os discípulos vão percebendo, passo a passo, né, o poder divino, né, a glória de Deus manifestada na figura de Cristo. Isso tinha objetivos de missão. É evidente que
Ao fazer isso, Jesus reforçou o seu apoio ao casamento como instituição divina e mostrou a sua aprovação ao casamento e a comemoração e tal, mas o grande objetivo de Cristo era um objetivo de missão. Né? Estamos iniciando aqui uma jornada e se vocês não acreditarem em mim, essa jornada não vai ter sucesso. É interessante que uma leitura rápida do texto, talvez ela não nos mostre a realidade do que aconteceu ali. Quando nós olhamos assim a sociedade da época, não era de bom tom a bebida alcoólica. Então isso já nos mostra que, além do que o irmão Celso falou, a questão de que Deus iria se contradizer se o suco ali fosse um suco alcoólico, né, um vinho alcoólico, e não era de bom tom o uso da bebida alcoólica. Mas nós só vamos conseguir compreender a realidade do milagre se nós entrarmos dentro da cena, se nós formos à festa do casamento. Um pouquinho antes desse milagre, alguns meses antes, Jesus ele chega para a mãe dele e diz: olha, agora eu já vou encerrar minhas atividades e vou iniciar o trabalho. Então ele vai para o Jordão, ele então se apresenta a João Batista, é batizado. Nós vemos o acontecimento lá da manifestação do Pai e do Espírito Santo juntamente com Jesus nas águas. Alguns discípulos veem isso, de João vê isso. E depois ele é levado para o deserto pelo Espírito, onde ele é provado. Ele passa por um período de jejum, né, de aproximação de Deus e tudo mais. E ele já havia algum tempo que ele não se encontrava com Maria. Tá? Então nós podemos imaginar que talvez estivéssemos próximos de uns 2 meses sem esse contato de mãe e filha. E eu fico imaginando a situação de Maria, né? Com quem ela iria compartilhar tudo aquilo que ela havia visto e ouvido, né? Por exemplo, Zacarias, Isabel, outras pessoas mais, ela não tinha contato com João Batista e tudo mais. Então, imagine como estava o coração dessa mãe. Mas Jesus sabia que ela estaria lá em Caná e foi onde ele foi se encontrar com ela. E naquele lugar, Maria encontra Jesus ali diferente, até mesmo a aparência, porque certamente ele estava um pouco mais magro por conta daquele jejum prolongado, e viu que havia junto dele alguns jovens o chamando de mestre, aprendendo com ele. Ela ouviu do que havia acontecido lá no Jordão, a manifestação divina do batismo de Jesus. Imagina como ficou o coração dessa mãe. E ela então traz para Jesus o que? Um problema. Esse milagre é interessante porque assim, é alguém que conhece muito a Jesus, e nos outros milagres nós vamos poder perceber algumas lições diferentes, mas aqui nós temos alguém que conhece intimamente a pessoa de Cristo, desde bebê, desde o ventre, e agora chega e fala assim, nós temos um problema. E Jesus diz assim, mas espera aí, não é a minha hora ainda. A gente percebe que Deus está disposto a atender nossos desejos. Maria intercede pelos seus parentes, e Jesus então atende a oração. Um milagre silencioso, né? Porque Jesus ele sai depois e o responsável pela festa nem sabia do que estava acontecendo. E Deus trabalha dessa forma, Deus trabalha em silêncio. Mas o resultado disso é notório, porque como não vai se notar? O responsável diz, espera aí, tem algo errado aqui na ordem, na organização aqui. A gente coloca o melhor vinho para o final, para o início da festa. Então nós percebemos que Jesus ele atende às orações intercessórias. Maria intercedeu por uma coisa que aparentemente era algo sem muito sentido, né? Mas Deus se preocupa com a família, com o nosso bem-estar, com a nossa vida social. Ele se apresenta num casamento. E nós passamos a entender, conforme o texto de Lucas, de João 2, que isso teve um propósito de fortalecer a fé dos seus discípulos, de fazer com que eles começassem a crer realmente que havia algo de especial naquele que então eles até então chamavam de mestre. E eu já queria continuar com você mesmo, Sinésio, passando aqui, né, a gente avançando um pouco mais para o segundo sinal, que como você disse, né, já que a gente está falando de questão de ponto de vista, esse sinal aqui, né, que é o da mulher de Samaria, João vai trazer de uma maneira mais, digamos assim, a mulher de Samaria não, perdão, eu peguei aqui os versos errados, um pouquinho para frente aqui, na partir do versículo 46, que é a cura do oficial do filho do rei, mulher de Samaria. A cura do oficial do filho do rei, certo? E João vai trazer aqui de um ponto de vista um pouquinho diferente, né? Ele vai trazer algo a mais aqui do que os outros discípulos traziam. De novo, o que isso reforça aqui então? Aquilo que João queria passar sobre quem era Jesus. O que a gente pode trazer aqui a partir? Quando nós vemos lá o filho do oficial, o pai deveria estar desesperado,
Porque se você olhar mais ou menos pela distância, daria em torno dos 25 quilômetros de distância onde ele foi buscar socorro. E ele tinha certeza que o seu filho não iria sobreviver. Ele tinha convicção de que o que estava acontecendo com o seu filho, aquela febre, era algo que podia comprometer a sua integridade. E ele estava muito desesperado. E agora nós vemos Jesus novamente voltando a Caná da Galileia. Ele volta novamente ao local onde ele fez o primeiro milagre. Tá? E essa distância de Cafarnaum até Caná era em torno de 25 quilômetros. Então a decisão que esse pai toma, tá? As circunstâncias o levaram a pensar, eu vou atrás dele. Só que é interessante que nós mencionamos que se Maria conhecia profundamente Jesus, aquele homem, ele ouvira falar de Jesus. Ele não tinha tido um contato com Jesus. Tá? E a outra lição que nós podemos tirar é que Jesus atende aqueles também que não têm um conhecimento pleno da sua pessoa. Ele está disposto a atender a todos. Tá? E ele então diz assim, pode ir em paz. Pode ficar em paz, porque o seu filho vai viver, ele não vai morrer. Tá? Inicialmente, esse homem, ele precisa desenvolver um pouco mais de fé. Jesus disse, se você não vir milagres, vocês não vão crer. E ele disse, eu creio. Jesus disse, então tá bom, então se você crer, vai ser feita a tua vontade. E quando ele volta, então ele encontra o menino, exatamente quando faz a pesquisa para ter a certeza, porque é bom nós entendermos que Jesus está no começo do seu ministério, as pessoas estão começando a conhecer. A fé começa a ser desenvolvida. E ele então pergunta, que hora foi que esse menino melhorou? E a Bíblia diz, olha, foi exatamente a 7ª hora, a hora em que Jesus havia falado, pode ir que o seu filho já vai viver, que ele está bem. Então nós percebemos que esses sinais, eles têm um propósito, certo? De confirmar a nossa crença em Jesus e em alguns momentos de nos ensinar quem é Jesus e fortalecer a nossa fé nele. Quer comentar alguma coisa? Isso que o Sinésio falou é muito interessante quando a gente vê os resultados ali, né? Em João 4, verso 53. Que diz, e assim o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe dissera, o meu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Né? Então, ao perceber que não havia possibilidade de coincidência, né? Ele melhorou, né? Meu filho sarou sozinho enquanto eu estava longe e tal. Deram alguma coisa para ele, não sei. Alguém ministrou algum remédio, alguma coisa assim. Não apenas o pai confirma a sua crença, mas toda a casa entra num processo de redenção. Então, mais uma vez, João deixa claro que esse milagre, ele não era só um milagre de curar um menino, porque nós somos muitas vezes tentados a localizar muito a ação divina em uma pessoa exclusivamente, né? Jesus curou a mulher que tinha fluxo de sangue. Jesus fez isso, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Não, os milagres de Deus, e João deixa isso muito claro, os milagres que Deus operava, né, na figura humana de Cristo, eles sempre tinham uma finalidade de salvação. Sempre uma finalidade de salvação. Né? Os milagres aconteciam e pessoas criam que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele era aquele que havia sido anunciado por Isaías, por Davi, né? Olha aqui, ó, o que ele está fazendo. E isso, obviamente, não era um ato de um professor comum, de um vendedor de lições, porque havia muitos professores itinerantes que, inclusive, cobravam pelas lições. Eles viviam disso. Jesus não cobrava, operava os milagres todos gratuitamente, e sinais, como diz o título da lição, que não eram simplesmente sinais. Eram sinais que tinham uma finalidade de encaminhamento, de missão, de apontar o caminho, de dizer, olha, tem alguém aqui que é especial, tem alguém aqui que pode transformar a sua vida.
Não é só uma criança que está sendo curada. Isso já seria muito, mas não é só isso, é mais do que isso. Existe salvação para todos, que está sendo disponibilizada por meio deste professor itinerante. Então, é sempre importante que nós vejamos, que nós analisemos os resultados desses milagres, para que nós possamos entender por que isso, né? Porque o próprio Jesus diz a certo momento assim: havia tantas viúvas no mundo, por que Elias foi mandado para a viúva de Sarepta? Né? Havia tantos leprosos, por que foi Naamã que foi curado? Havia tantos, quer dizer, havia tantas crianças doentes, por que o filho deste oficial foi curado? Ah, porque o pai buscou. Sim, mas tem mais coisa. Não é só isso, tem mais coisa. Então, é sempre importante analisar as consequências missiológicas desses milagres. Jesus, quando fazia esses sinais, essas curas, essas coisas, ele não apenas resolvia o problema imediato. Isso tem uma consequência, Lucas. Às vezes, a igreja se preocupa em alimentar os pobres. É ordem de Cristo. Só que a gente não pode parar nisso. Não é só você dar a cesta básica. O que vem depois? Onde está a missão? Não é só você cobrir o que está com frio. Não é só você levar conforto ao que está doente. Porque isso seria agir como muitas instituições do mundo agem. Tem muita gente no mundo que dá sopão na rua. Tem muita gente no mundo que recolhe roupas e alimentos e distribui. Mas quando termina a ação, ela termina. Não é que isso não seja importante. Isso é extremamente importante. Alimentar, vestir, ajudar, socorrer. Mas a igreja não é constituída para uma finalidade social. Ela é constituída para uma finalidade eterna. Para uma finalidade de salvação. Então a igreja deve socorrer. Mas no Espírito de Cristo. Quando ele socorria para chamar a atenção da pessoa para a eternidade, para a salvação. Sim. E a igreja deve agir na mesma direção. Socorrer. Hoje, por enquanto, pelo menos até o Espírito Santo ser derramado, nós não operamos milagres públicos e essas coisas. Né? Em breve isso deve ser retomado quando a chuva serôdia chegar, né? E o alto clamor for estabelecido. Mas a igreja opera, né, o milagre do amor. Ela ajuda pessoas. Sim. Mas essa ajuda precisa estar sempre vinculada a um objetivo eterno, como era o objetivo de Cristo. E creu ele e creu toda a sua casa. E quem é que diz que, com o tempo, os vizinhos e os parentes e outros também fortalecidos, na verdade, não foram, né, levados pelo caminho da verdade. Então, é importante analisar isso para que nós não venhamos a perder a certeza de que a igreja não foi estabelecida na terra como um clube de serviços. Nós não somos um clube de serviços. Nós não prestamos ajuda meramente social. Nós encaminhamos pessoas
na medida do possível, pela graça do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós encaminhamos pessoas para a salvação. A ação da igreja é uma ação eterna. Isso não pode ser esquecido. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, mas existe um último sinal que a gente não pode deixar, não pode finalizar sem falar sobre ele, que é o sinal que está aqui no capítulo 5, que é a cura do paralítico. Tem muita coisa aqui para falar, porque o capítulo 5 como um todo ele é fenomenal. Mas para mim, na lição dessa semana, ele é o milagre que foi escolhido aqui nesses 3, né, o sinal que foi escolhido, que é o que mais apresenta o que é Jesus para o ser humano. E agora eu vou deixar com vocês, porque eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para falar. Então, Sinésio pode começar e aí a gente vai finalizar com este último sinal, que mostra justamente isso. Eu sei que a lição tem mais coisa para comentar, mas isso aqui vai ser a nossa chave de ouro. É verdade. Esse milagre é interessante, porque se Maria, que intercedeu para os seus parentes, ela conhecia Jesus. Se o oficial do rei, que intercedeu para o seu filho, ouvira falar de Jesus, esse homem não tinha noção de quem era Jesus. Ele não sabia. E o tanque de Betesda era um tanque grande. A Bíblia faz questão de mencionar que havia uma multidão de pessoas com diversos tipos de problemas físicos e saúde que estavam buscando. Tá? Então, o que nós podemos aprender é que às vezes nós podemos estar buscando a cura no lugar errado. É a primeira coisa. E Jesus escolheu esse homem porque ele estava ali há décadas e sabia que o testemunho dele valeria para outras pessoas. É o propósito do milagre, é o objetivo. Não é simplesmente o milagre. O milagre é importante, mas o que ele vai resultar na vida daqueles que estão diretamente envolvidos, daqueles que estão próximos, é o que importa também. Deus quer alcançar o maior número de pessoas. E então esse homem, ele sem conhecer Jesus, ele creu. Você quer? Eu quero, então levanta. Tá? Então instantaneamente ele vai, levanta e se dispõe. É claro que o próprio milagre também, ele traz algo diferente dos demais, que é a rejeição dos líderes religiosos em relação à pessoa de Cristo por conta do milagre e do dia que ele aconteceu. E o fato de ter encontrado o próprio paralítico carregando a sua cama naquele dia, né, por ordem do próprio Jesus. Mas assim, rapidamente, só para nós entendermos, ele não conhecia e não sabia que era Jesus naquele momento. Mas depois ele se encontra com Jesus lá no templo. E Jesus se apresenta a ele e diz assim, vai e não peques mais. Porque Jesus não quer dar só a cura física. Ele quer que nós tenhamos a cura espiritual, que é o mais importante. Outra coisa importante de nós acrescentarmos é que o milagre foi feito num sábado, né? O que demonstra a autoridade de Cristo sobre o próprio sábado e muito da natureza da existência do sábado. Sábado como um dia para praticar o bem, né? Sábado que é descanso, mas ao mesmo tempo é crescimento, é missão, né? É o dia para praticar o bem. E ao perceber que Jesus havia feito a cura ao sábado e dito para o homem, pega a tua cama, né? A cama era uma esteirinha, né? Uma esteirinha, uma coisinha miúda. Não era uma cama, um móvel, né? Era uma esteira em que ele dormia, talvez um pano sujo, uma coisa assim. Pega isso aqui porque você não vai precisar voltar para cá. Né? Leve embora que isso aqui para você acabou. Os principais dos sacerdotes, eles ficam irritadíssimos, né? Quem foi que mandou você carregar essa esteira no sábado? Né? É o mesmo que me curou, mas como que ele te curou no sábado? Então, o mais legal pra mim é que eles devem perguntar, quem é essa pessoa? Eu não sei o nome dele, ele não me falou. Não disse quem é. Eu não tenho a menor ideia de quem seja, mas quem quer que seja tem autoridade para curar uma pessoa que está há 38 anos lá. Então, vamos meditar rapidamente, mas profundamente, na nossa existência. Para que a igreja existe?
qual é a nossa preocupação principal? No que deveríamos estar gastando nossa energia? Porque os sacerdotes existiam como igreja para conduzir as pessoas a Deus. Como é que você fica irritado de ver um homem que está 38 anos aleijado ficar são, ficar sadio? Como é que você pode ficar irritado diante de um milagre de tal magnitude? Porque a pessoa está carregando uma esteira de palha. Aqueles homens estavam cegos pelo seu próprio orgulho e não se davam conta das coisas importantes que estavam acontecendo ali. Sabe, às vezes nós recebemos pessoas na igreja que estão em processo de conversão. A pessoa recebeu a mensagem, assistiu a Novo Tempo, recebeu um livro da esperança, e ela vem à igreja. E isso é um milagre. E é para isso que nós existimos. E nós ficamos irritados porque a pessoa está de batom. Ou usando um brinco. Ou tem uma tatuagem no braço. Ou está com uma roupa escrito AC/DC com uma caveira. São coisas totalmente secundárias, sem importância, que o próprio tempo de convivência com Cristo haverá de... Né? Mas não, nós olhamos assim, o que este sujeito está fazendo aqui com esta camiseta de caveira? Ele está buscando o Salvador. Ele ouviu o chamado. Ele veio. Então, ao invés de nós ficarmos felizes e comemorarmos e darmos glória a Deus e júbilo, Senhor, Nos indignamos, né? olha, mais uma alma na tua casa. E às vezes nós fazemos isso com irmãos da igreja que já são batizados. Fazemos isso com pessoas que estão aqui à frente dando o seu melhor. Pessoa vem aqui louvar a Deus e nervoso, perninha tremendo, desafina. E ao invés de nós ficarmos felizes porque esta pessoa teve coragem de sair do banco e ir lá na frente se expor, louvar ao Senhor, ele desafinou. Desafinou. Que coisa. Então, quando é que nós vamos parar de olhar para coisas secundárias, para coisas de menor valor, e valorizar o amor de Deus manifesto nas pessoas, o esforço das pessoas em se salvar, o esforço de uma pessoa que sai de casa e procura Deus na igreja, o esforço de alguém que se levanta e vem dar o seu melhor aqui? Quando que nós vamos parar de olhar para a esteira debaixo do braço e lembrar que as pernas que não se moviam agora se movem? Para que nós possamos compreender a profundidade dos milagres que o Espírito Santo está operando nessas pessoas, e ao invés de atrapalharmos, porque se os líderes dos sacerdotes, se os líderes do templo pudessem, eles teriam matado esse homem. Com certeza. Eles teriam matado esse homem para ele não dar testemunho de Jesus aos outros. Às vezes, com nossas atitudes, nós empurramos pessoas para fora da igreja. O milagre estava acontecendo e a gente pressiona, empurra pessoas para fora da igreja. Então, precisamos ter isso em mente. Nós existimos para salvar pessoas. As outras coisas são secundárias. Nós existimos para conduzir pessoas ao redil do Salvador. É para isso que a igreja foi estabelecida, para uma missão de amor. As outras coisas são secundárias. Nós precisamos dar mais atenção
aos milagres que estão acontecendo e menos atenção a coisas pequenas como uma esteira debaixo do braço. Amém. Bom, passamos um pouquinho do tempo, mas eu creio que foi proveitoso a todos, né? Todos aprendemos lições importantes aqui, nos relembramos de coisas também, né? Para a gente finalizar, papai, faz uma oração para a gente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o exemplo do Senhor Jesus nos transforme, para que nós possamos lembrar as razões da nossa existência, Amém. os nossos compromissos como igreja e como irmãos, e nesses últimos dias que temos aqui na terra, para que possamos atuar de forma verdadeiramente clara, limpa, verdadeiramente inspirada pelo exemplo do nosso único modelo, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a sua igreja seja conduzida cada vez mais a essa ação missiológica que conduz pessoas a Cristo. E que esta lição ao longo deste trimestre deixe isso muito claro em nossa mente. É o que te pedimos, com uma bênção especial para todos aqueles que nos assistiram, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E nesta semana, então, creio que ficou claro a todos, né? A gente falou só um pouquinho, tinha muita coisa ainda para falar, mas ficou claro a todos a missão de amor pelo qual Jesus veio aqui a esta terra, e João queria deixar isso claro, né? Mostrar a todos o amor que Jesus tem pelo ser humano. Mas, na semana que vem, nós vamos mudar um pouco. Nós vamos ver outros temas, e agora com o título Sinais da Divindade. Como assim? Jesus era Deus, é Deus, mas ele não era humano? O que será que a gente vai aprender? Então, não deixe de estudar na sua casa, e nós também, se Deus quiser, estaremos aqui para discutir e recapitular esses temas. Que você possa ter uma ótima semana, que Deus abençoe a todos nós e que nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Fique com Deus e tchau, tchau.